Olá, meu caro e minha cara, aqui é o pastor Pedro Barbuto, pastor responsável pela área de ensino da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha. E hoje nós vamos continuar com o nosso estudo a respeito do profeta Isaías, a segunda parte de 4 partes da nossa revista Palavra Profética, trazendo para hoje a mensagem dos profetas. E aí, vamos lá? Nós vamos começar a nossa aula de hoje abordando alguns detalhes da parte histórica de Isaías. Isso é muito importante, gente, e graças a Deus a gente tem esse instrumento da escola bíblica, né? A escola bíblica ela nos permite que a gente se aprofunde mais em contextos históricos, em aquilo que estava acontecendo no mundo, porque dessa forma, quando a gente sabe exatamente qual é o contexto histórico, a gente pode traçar linhas paralelas com a nossa vida, seja no campo familiar, no campo de igreja, de trabalho, de estudos. A gente consegue traçar esses paralelos e fazer então a aplicação correta, entendendo então as reações do profeta, as reações dos governantes, as reações do povo, né? E as consequências. Para quê? Para que a gente não repita os erros e fiquemos somente com os acertos, né? Bom, como a gente observa ali no versículo 1º do livro de Isaías, né? Temos já algumas coisas. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Bom, a primeira informação que a gente tem aqui é que Isaías ele tem berço. Por que eu posso dizer isso? Porque quando um profeta ou algum personagem, né, aparece lá como fulano, filho de ciclano, neto de Beltrano, né, às vezes até dá mais detalhes então da sua árvore genealógica, isso significa que ele tem uma origem importante. Quando é alguém do povo, humilde, normalmente só se coloca ali o nome dele e não se dá mais nenhum tipo de detalhe, né? Quando muito fala a cidade de onde ele veio, né? Bom, Isaías ele deve ter nascido também por volta, em algum momento do reinado do rei Uzias, que é esse primeiro rei que aparece, porque como a gente vai olhar no capítulo 6, o ministério dele começa no ano em que morre o rei Uzias, né? Então ele deve ter muito provavelmente ele deve ter nascido em algum momento desse reinado de Uzias, e a sua vocação então se deu no último ano, certamente ainda com menos de 30 anos. Por que a gente tem essas expectativas, né? Justamente pelo tempo do ministério, a questão da projeção, né, de tempo de vida, da expectativa de vida da época, é que a gente consegue imaginar que Isaías era bem novo quando ele foi chamado por Deus para poder ser profeta em Israel, que a gente observou lá na semana passada, no capítulo 6. Ele tem um pai, então, que se chama Amós, né? Tá aqui, filho de Amós, e ele é um profeta da cidade. Vocês lembram do Amós profeta, né? Aliás, foi até bom falar nisso, né? Porque esse Amós, que é pai de Isaías, não é o Amós profeta, né? Porque o Amós profeta, ele vem da cidade de Tecoa, né? É uma cidade do campo e tal, não tem nada a ver. Isaías, ele está na cidade, ele está no templo, ele tem grande afinidade com o rei, ele está ali na corte, ele é um conselheiro do rei, e a gente vai ver isso à medida que a lição vai discorrendo. A gente vai ver reis, por exemplo, sendo aconselhados por Isaías, e muitas vezes reis pedindo conselhos a Isaías. Alguns tapando os ouvidos ao que o profeta Isaías falou, e outros, né, como eu falei, buscando o conselho do profeta. O ministério dele durou mais ou menos algo de 42 anos, né? Isso baseado no tempo do governo dos reis de Israel. Só que, só para poder relembrar, né, o seu livro ele tem um período que compreende mais ou menos 200 anos de história.
Ele começa lá no reinado do rei Uzias, e na sua parte final, ele vai falar de Deus reunindo aqueles que já estavam reunidos lá em Jerusalém, ou seja, porque houve um momento, né, da monarquia em que a Babilônia vai, conquista o reino do sul, que é o reino de Judá, leva o povo cativo para a Babilônia. Lá eles passam 70 anos até que a Pérsia domina a Babilônia, e pelas mãos de Ciro o povo é libertado e pode retornar então a Jerusalém e território de Judá. Só que, assim, isso de Uzias até esse momento são mais ou menos quase 200 anos. E a gente sabe que ninguém vai viver 200 anos, né? Na época de Isaías isso não acontecia. Mas a gente já viu na semana passada quais são as possibilidades, né, a respeito dessa cobertura, né, da atividade profética de Isaías e dos seus discípulos, né? E apesar de ser da corte, também nós vimos na semana passada, que ele critica bastante os governadores, os juízes, até as mulheres de classe alta ele critica também a postura delas, os príncipes, ou seja, ele é bastante contundente nas suas denúncias, né? Ele não é alienado, apesar dele viver naquele contexto, ele vive naquele contexto, mas ele não vive numa bolha. Ele consegue observar aquilo que está acontecendo no reino, a que preço aquilo ali está sendo disponível para a corte, né? Que a gente vai ver algumas coisas assim do detalhe de cada reino, né? De como é que foi. E aí ele faz uma crítica contundente ali no capítulo 3, por exemplo, versículo 15, em que ele diz assim, né? Que pretendem vocês ao esmagarem o meu povo e ao moerem o rosto dos necessitados? Quem pergunta é o Senhor dos exércitos, né? Ele sai em defesa, principalmente dos órfãos e das viúvas, como a gente viu na semana passada. Se você não viu a lição da semana passada, o link deve estar por aqui ou aqui embaixo, vai aparecer, você vai poder assistir a parte 1 da lição de Isaías. Bom, agora a gente vai um pouquinho passear pela história de Isaías. A gente vai abordar então aqui agora o tempo do reinado de Uzias e de Jotão. Foi um tempo muito bom, né? Lembra muito o período do reino de Jeroboão II. Lembra que nós falamos sobre ele quando nós falamos de Amós e de Oséias, que são profetas que atuam ali no reino do norte, né? No reino de Israel? Quando Isaías começa o seu ministério, ou seja, no finalzinho do reinado de Uzias e Jotão, é um tempo de muita prosperidade. A gente consegue observar isso quando, por exemplo, chegamos ali no livro de 2 Crônicas. Olha só o que diz 2 Crônicas, capítulo 26, estou com uma colinha aqui, por isso que quando eu olho para cá. Versículo 9. Olha só a situação. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e também no canto do muro. Versículo 11. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões, de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maaseias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes. Ele vai dizendo aqui, né, toda a estrutura. No versículo 15, né, diz ainda que ele construiu em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama se espalhou para longe. Ou seja, ele investiu bastante nessa área bélica, né? na montagem do exército e na proteção da cidade de Jerusalém e logo do reinado de Judá, né? Do reino de Judá. E não foi só isso também, ele investiu na agropecuária. Eu pulei o versículo 10, porque primeiro eu quis ressaltar essa questão dos exércitos, mas no versículo 10 ele vai falar que ele também investiu na área da agricultura, né? Olha o versículo 10 que ele diz: também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas.
pois ele possuía muitos rebanhos na Cefalá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Você percebe aqui que ele fez um investimento também na agricultura. Ele criou essas cisternas para quê? Para poder prover água para criar oásis, onde havia até então desertos, né? E aumentar a produção. Mas a gente vai ver, e já vimos na verdade, na semana passada, o custo disso, né? Que foi da opressão do povo. O povo foi muito oprimido. Daí a expressão que ele usou no versículo que nós lemos anteriormente, né? O que vocês pretendem esmagando, né, o meu povo? Justamente porque o povo estava sendo oprimido, estava sendo a custo de muita opressão, né? E como finalizou esse reinado de Uzias? Finalizou mal, apesar de ser um tempo de prosperidade, de aparente piedade, de uma aparente religião saudável, como a gente observa no capítulo 1 de Isaías, que também já falamos na semana passada. Parecia que estava tudo bem, mas não estava nada tudo bem, porque era tudo uma grande hipocrisia, né? Eles só cuidavam da parte exterior, mas o interior mesmo não havia sido alterado. E isso Uzias também deu provas, porque ele foi um rei que se deixou encantar por tudo isso e criou no seu coração muita vaidade, muito orgulho. E isso a gente observa ali no capítulo, né, nesse mesmo capítulo 26, a partir do versículo 16. Olha só o que diz. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Versículo 18. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Versículo 19. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar um incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra, ou seja, ele foi ferido de lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram imediatamente no templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Então aqui a gente vê mais ou menos, né, como foi a história... Opa, mexi aqui no negócio errado aqui. Né, como foi a história do tempo do reinado de Uzias e de Jotão. Né? Foram tempos de prosperidade, no entanto, a história terminou ruim, né? Justamente porque Uzias ele se envaideceu, se orgulhou por tudo aquilo que ele tinha construído. Jotão morre também, né? Afinal de contas, todo mundo morre. Assume Acais, e agora a gente vai entrar no tempo de Acais. No tempo de Acais, a coisa piora um pouquinho, né? A situação de Acais é complicada. Quando a gente estudou o profeta Oséias, eu me lembro, eu citei a guerra que houve Ciro-Eframita, que foi quando Israel, que é o reino do norte, aliás, vamos até abrir aqui um mapinha, né? Então, você tem aqui ó, Israel em cima, né? Vamos ver se vai marcar aqui, vai. E Judá se aliam a duas potências estrangeiras. Se a gente clicar aqui e dar um zoom, você vai observar que é a Síria. Israel se alia à Síria. Mas calma aí, não vou adiantar essa história não. Vamos deixar aqui, vamos voltar. Quando Israel e Judá se associam a duas outras potências estrangeiras para poder entrar numa guerra. Por isso que o nome é Guerra Ciro-Eframita. Por quê? Síria e Efraim. Efraim nada mais é do que um outro nome
usado na Bíblia para se referir ao reino do norte, ao reino de Israel, tá? Porque a tribo de Efraim também foi uma grande parte, né, uma grande tribo que fez parte e compunha o reino de Israel. Isaías, ele dá detalhes, né? É um dos poucos profetas que vai dar detalhes. Ele que vai dar até o contexto de Oséias, né? E aí eu até coloquei aqui, ó, já abri a Bíblia de uma maneira diferente, porque eu abri a Bíblia aqui já com um bloco de notas, né? Porque são muitos nomes, e aí às vezes quando a gente vai abrir a palavra de Deus, é bom que a gente abra a palavra de Deus com um bloquinho de notas do lado, justamente para que a gente não se perca nos nomes, né, dos personagens, nos países e tal, porque senão a gente, né, fica às vezes voando. Então vamos ler e escrever, tá? Vamos lá. Como é que foi essa guerra, né? Agora a gente vai ler o texto aqui, aquilo que a gente mencionou na lição de Oséias, a gente vai ver aqui em mais detalhes, porque Isaías é que traz detalhes disso aí. Vamos ler também um texto paralelo de 2 Reis 16, que também vai contar pra gente como é que foi essa guerra, né? Vamos lá. Quando Acais, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, aí a gente tem que começar a adotar, né? Vamos pegar aqui, ó. Acais. Opa, eu tô aqui com uma borracha, né? Então, pronto, agora vou escrever. Acais era rei de Judá. Pronto. O rei Rezim da Síria. Vamos escrevendo aqui. O rei Rezim da Síria. E Peca, filho de Remalias. Vou já anotar aqui o nome dele, né? Peca. Rei de Israel. Então, Peca é de Israel. Aqui fala Peca, filho de Remalias, talvez na sua tradução, dependendo da tradução que você está usando, aparece Peca, filho de Pecaías. É aquela coisa, né? Quando muda de um idioma para outro, às vezes tem essas diferenças na tradução, né? Atacaram Jerusalém, mas não puderam vencer. Ou seja, Rezim da Síria, mas Peca de Israel atacaram e não puderam vencer. O texto vai dizer o que aconteceu. Versículo 2. Informaram ao rei, no caso aqui é o rei Acais, né? A Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acais e do povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se com um vento. Ficaram bastante preocupados. Então o Senhor disse a Isaías: sai e leva o seu filho Jear-Jazube e vai encontrar-se com Acais no fim do arqueduto, no açude superior, na estrada que vai para o campo do lavadeiro. Olha que interessante, né? A gente acabou de saber mais uma informação aqui a respeito da vida de Isaías, né? Ele tinha um filho, que é esse nome aqui horroroso, né? Nome feio pra caramba. Jear-Jazube, aliás, nomes aqui sempre acontece assim, uns nomezinhos meio esquisitos, né? Ele significa um resto voltará. Ele dá o nome do seu filho já... engraçado, tem essa semelhança, né, entre Isaías e Oséias. Eles também dão o nome dos filhos dele, o nome que eles dão aos filhos, fazem ligação com aquilo que vai acontecer com o povo, né? E é um resto voltará. Que resto é esse que voltará? Já é a profecia de que um dia haveria um remanescente, porque o povo ainda ia ser atacado, né? Mas tudo bem. E aí vamos reconstruir agora um pouquinho dessa guerra. Eu não vou ler todo o texto aqui, mas Isaías ele propõe ao rei Acais, né, que se dê que Deus dê para ele um sinal, para que Acais então se colocasse nas mãos de Deus, né? E aí ele fala assim, ó, a cabeça de Efraim, ou seja, a capital de Israel é Samaria. E a cabeça de Samaria é o filho de Remalias, ou seja, Peca. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acais: peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal milagroso, sejam das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acais disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Né? Essa atitude de Acais aqui tem muito a ver
com essa ideia da religiosidade hipócrita, né? Ele não está aqui porque não vou pedir um sinal porque eu não vou pôr Deus à prova, né? É porque, na verdade, ele não queria receber nenhum sinal, porque se ele recebesse um sinal, ele teria que se colocar, então, nas mãos de Deus, mas ele estava confiado na sua articulação, né? Juntamente com a Assíria. A gente vai entender um pouquinho a história, principalmente quando a gente pegar o livro de Reis daqui a pouquinho, né? Então, ele deu esse migué aí, mas, na verdade, foi uma desculpa esfarrapada. Ele não é alguém que efetivamente tenha fé e se coloque nas mãos de Deus, né? E aí, então, vamos pro livro de 2 Reis, que é o que vai dar, assim, todos os detalhes, né, do que aconteceu nessa guerra Ciro-Eframita. A gente vai ver que os personagens aqui, eles vão se repetir, ó. Eu vou até mudar aqui a cor. Como é que eu mudo a cor aqui? Não sei como é que eu mudo a cor aqui. Deixa pra lá, não vou mudar a cor, não. Deixa pra lá. Vamos ver os detalhes aqui a partir do capítulo 16 de 2 Reis, né? Diz o seguinte: no 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até queimar seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. Aqui a gente já consegue ter um raio-x de como foi Acás, né? Um rei que se afastou de Deus. Lembra quando também nós falamos sobre Oséias, que falamos a respeito dos cultos de fertilidade em adoração a Asherá? A mesma coisa que acontece, né? Esses altares idólatras no alto das colinas e debaixo de toda a árvore frondosa, essa árvore frondosa era aonde Asherá era adorada, né? Então, assim, você vê que Judá estava indo pelo mesmo caminho do que os reis de Israel, né? Com o rei Acás. Acás se desviou bonito, né? Aí continua. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acás e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencer. Por quê? O que aconteceu? Versículo 7. Acás, rei de Judá, enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria. Então vamos montar aqui, né? Eu não vou escrever Tiglat-Pileser, eu vou botar aqui TP, ó. TP, Tiglat-Pileser, que é o rei da Assíria. Pronto, agora a gente já tem aqui montado todo o quadro de personagens e de que reino a gente está falando, né? Acás enviou mensageiros para Tiglat-Pileser, rei da Síria. Sou teu servo, teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel que estão me atacando. Lembra que quando a gente leu Isaías propôs para Acás que pedisse a Deus um sinal? E ele falou, não, eu não quero um sinal, não vou colocar Deus à prova. Não é porque ele tinha fé, não é porque ele realmente não ia colocar Deus à prova. É porque ele tinha feito esse acordão aqui, né, com o reino da Assíria e estava se fiando nas suas orquestrações, né, ao invés de confiar em Deus. E aí o que Acás fez? Versículo 8. Acás ajuntou prata e ouro encontrados no templo dos senhores nos depósitos do palácio real e enviou-os ao rei como presente ao rei da Síria. Este atendeu ao seu pedido, atacou Damasco e a conquistou, deportou seus habitantes para Quir e matou Rezim. O que é isso, gente? O que aconteceu aqui que a gente acabou de ler? Por que ele atacou Damasco? Damasco, gente, é a capital da Síria. Então, o que é a Assíria, né? Ou o Império Assírio? Fica até mais fácil poder a gente discernir, né? Um país de outro, né? O que o Império Assírio fez? Foi e atacou Damasco, que era a capital da Síria. Então ele eliminou a Síria. Israel por si só
não ia conseguir fazer frente, né? E aí então Israel, como até botei lá na lição de Oséias também, né? Ficou no seu quadradinho, como um país vassalo da Síria, tendo que pagar altos tributos para a Síria para conseguir viver. E já Judá, bom, a gente acabou de ler aqui, Acais mesmo se colocou como um vassalo da Síria, né? Mas ele tinha, assim, digamos, um pouquinho mais de regalias em relação a isso, né? É... Bom, o que aconteceu aí nesse íntere, né? Vamos voltar lá para Isaías. A gente vai ver que Isaías, ele é contra e totalmente contra a toda essa movimentação. Lá no capítulo 7, versos de 9 a 12, olha o que ele vai dizer, né? Nós já lemos uma parte, né? Mas para a gente poder pegar um pouquinho do contexto, vamos reler aqui o versículo 9 e do 10 ao 12 a gente vai ter essa informação nova. A cabeça de Efraim é Samaria, a cabeça de Samaria é o filho de Remalias, ou seja, a capital de Israel é Samaria e o rei de Samaria é Remalias, né? Ou Peca, né? Filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acais: peça ao Senhor, seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, ou seja, das alturas mais elevadas. Mas Acais disse: não pedirei, não porei, o Senhor aprova. Acais, ele recusa esse sinal. Mais uma vez, relembrando aqui, né? Ele recusa esse sinal não porque ele tivesse fé em Deus. Ah, não, eu confio em Deus e eu não quero nenhum sinal. Não, ele dá preferência à sua articulação do que efetivamente se colocar nas mãos de Deus. A gente observa aqui um pecado que muitas vezes acontece conosco, né? A gente está diante de uma situação, a gente se coloca como pessoas que confiamos em Deus, mas aí a gente faz o quê? Começa a criar articulações, né? Ignorando a orientação do Senhor, ignorando uma palavra, né? Vinda de um homem de Deus, efetivamente, né? E Acais, a gente vai ver que ele segue com a sua política pró-Assíria, né? Ele chega até a adotar a religião da Síria. Quando a gente observa ali no 2 Reis, capítulo 16, a partir do verso 10, olha o que acontece. Então o rei Acais foi a Damasco, né? Agora já conquistada pela Assíria, não mais capital da Síria, mas uma cidade conquistada pelo Império Assírio. Então o rei Acais foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou ao sacerdote Urias um modelo do altar com informações detalhadas para a sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acais tinha enviado de Damasco e terminou antes do retorno do rei Acais. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele e apresentou ofertas sobre ele. Ofereceu seu holocausto e a sua oferta de cereal, derramou a sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue dos seus sacrifícios de comunhão. Ou seja, você vê aqui que ele só foi fazendo lambança, né? O rei Acais ele foi cada vez mais se chafundando na sua religiosidade vazia. E vamos ver qual foi a reação de Isaías a isso tudo. Mais uma vez, Isaías tem um filho nesse contexto, né? A gente vai para o capítulo 8, versículo 3, ele diz o seguinte: então deitei-me com a profetisa, a esposa de Isaías, é legal, né? Ela é profetisa também. E ela engravidou e deu à luz a um filho. E o Senhor me disse: dê-lhe o nome de Maher-Shalal-Hash-Baz. Olha só que nome, né? Coisa maravilhosa. Pois antes de um menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Síria. Esse nome aí bonito significa pronto saque e rápida pilhagem. Ou seja, o Isaías dá o nome do filho dele daquilo que ia acontecer com a cidade
de Samaria, né? Ela ia sofrer um pronto saque, uma rápida pilhagem, que foi o cerco que a Síria fez contra Samaria, né? E aí ele tem esse segundo filho e ele se posiciona também. Ele decide, então, se afastar da corte. Aqui, pelos versos no mesmo capítulo, mas no verso 15, olha só, ele vai dizer o seguinte, olha, criticando aqueles que estavam se valendo das nações estrangeiras, né? Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei pelo Senhor que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos, que habita o Monte Sião. Né? Então aqui ele até fala, né? Confessa que o nome dos filhos deles serviu como um sinal e símbolo da parte do Senhor dos Exércitos daquilo que estaria para acontecer com Israel. Né? E aí fica a nossa pergunta, né? Quantos de nós já tivemos a coragem de abrir mão do nosso status social por princípios e valores, para defendermos aquilo que verdadeiramente acreditamos, por Jesus? Né? Eu faço aqui lembrar uma música que é Castelo Forte, que foi composta por Martinho Lutero, né? Em que uma das estrofes, Lutero vai dizer o seguinte: se temos que perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos ao seu reino. Né? Será que a gente tem essa mesma inclinação de seguir o exemplo de Isaías e se posicionar a favor de Deus, por Jesus Cristo, na defesa dos princípios e valores do reino de Deus? Fica essa grande lição que temos a partir de Isaías. Bom, todo esse movimento, né, que aconteceu e que Isaías foi contra, ele foi contra com toda a razão. Né? Porque nós vamos observar ali, voltando lá para o livro de Reis, ele estava no capítulo 16, né? Agora a gente vai para o capítulo 17. A gente vai ver que tudo isso foi algo que catalisou, né, digamos assim, que acelerou a queda de Samaria, ou seja, a queda do reino do norte. Vamos observar ali no versículo 1. No 12º ano do reinado de Acais, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou por 9 anos. Percebeu o detalhe aqui? Quem é rei sobre Israel? É Oséias. E Oséias é filho de Peca? Não, ele é filho de Elá. Ou seja, houve um golpe de Estado, né? Porque certamente a Assíria colocou um rei de acordo com os seus propósitos, né? De acordo com o seu interesse. Então na verdade, Israel é uma bagunça, né? Existem golpes e contragolpes, nós já comentamos isso quando nós estudamos tanto Oséias como Amós, que lá aconteceu, né? Golpes, Amós, quando a gente ressaltou isso. Justamente aqueles golpes e contragolpes, né? E conspiração que havia entre os príncipes de Israel. Então Oséias não é filho de Peca. Oséias é filho de Elá. Quem é Elá? Sei lá. Até rimou, né? Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou por 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo e lhe pagava tributo. Mas o rei da Assíria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a Sor, rei do Egito, e já não pagava mais tributo como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo em prisão. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e sitiou por 3 anos. No 9º ano,
do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria, deportou os israelitas para a Síria e os colocou em Ala, em Gozã, do rio Arrabô, e nas cidades dos Medos. Ou seja, invadiram Samaria, e a Síria, gente, não é como a Babilônia, que a gente vai ver mais para frente, que trazia todo o povo para junto, na sua periferia, né? Para a capital, pra perto da capital da Babilônia. Não, a Síria não fazia isso não. Ela pegava um povo e saía espalhando, ó, tacou lá para, como é que é? Tacou um pessoal lá para Ala, outro pessoal lá para Gozã, do rio Abor, outros na cidade lá dos persas, para quê? Porque você espalhando o povo assim por diversas cidades, eles começam a se casar com essas pessoas, né? Se misturar, e aí perdem total e completamente a sua identidade nacional. Por isso que a gente fala que Israel foi aniquilado. Diferente de Judá, que mais ou menos uns 100 anos depois, eles vão ser deportados, eles vão ser exilados. Eles saem todos de Jerusalém e são levados para a Babilônia, né? Israel não acontece isso. Eles são deportados, eles são retirados ali dos territórios de Israel, mas eles são espalhados, de maneira que eles se misturaram, e aí também a Síria manda outros povos para poderem habitar ali nos territórios de Israel. Foi um cadinho de cada povo ali, eles se misturaram, que deu origem aos samaritanos, né? Porque houve ali uma mistura, houve um remanescente de Israel que ficou ali, mas aí vieram outras pessoas de outros tantos povos, eles se casaram e aí perderam total e completamente a sua identidade, né? Eu já até me perdi um pouquinho aqui. A gente está falando sobre a busca, né? Que houve, assim, mais uma vez, eles incorrem no mesmo erro, né? Ao invés de buscar o Senhor, eles fazem o quê? Vão buscar a ajuda de fora, vão buscar a ajuda do estrangeiro. Então, o rei de Israel, Oséias, que não tem nada a ver com o profeta Oséias, tá, gente? É o mesmo nome, mas existe o profeta Oséias, existe o rei Oséias, que é o último rei de Israel, tá? O rei Oséias, ele vai pedir ajuda para o Egito. E, na verdade, não é só o reino de Israel que pede ajuda para o Egito. A gente vai ver que Judá também vai buscar ajuda do Egito. Então, você vai observar que tanto Isaías como Oséias, eles têm basicamente uma mesma temática, assim, nessa primeira parte de Isaías, no caso, né? Tem uma mesma temática que Oséias, que é justamente a crítica tanto a Israel, que Oséias faz a Israel, e a Isaías está fazendo aqui também a Judá, e também por tabela a Israel, dessa aliança com nações estrangeiras. Porque assim, por que buscar ajuda de fora se Deus estava com eles? Por que buscar ajuda de fora se havia profeta na terra? Se havia palavra de Deus? Se havia orientação de Deus? Por que buscar ajuda de fora? Né? Por que ter uma aparência, né? Querer manter essa aparência de religiosidade, de espiritualidade, de não sei do que, né? Que eles chegavam lá, faziam aquela festa linda e tal, e na verdade, na hora do vamos ver, de colocar a sua vida confiada no Senhor, escutar o profeta que está ali caminhando com eles, eles não fazem, né? E se fiam nas articulações políticas, se fiam naquela figura que vai trazer uma segurança para o povo, né? Não, a Síria vai trazer essa segurança, não, a Síria vai trazer essa segurança, aí depois o Egito vai trazer essa segurança. É uma falta de fé generalizada. E essa história só vai terminar com Ezequias, que é filho de Acaz, né? Acaz morre, como todo mundo, né? Morre Acaz também, assume o seu filho Ezequias. E aí, a partir do capítulo 36, né, os últimos capítulos, né, o 36, 37, 38 e 39, dessa primeira parte de Isaías, nós temos a história de Ezequias. Bom, como começa a história de Ezequias no capítulo 36? Você tem uma investida da Assíria em direção a Judá. Bom, é aquela história, né? A Assíria soube o que Israel fez. Israel foi lá, pediu ajuda para o Egito, né? Não estava mais pagando tributo,
Bom, Israel, Judá são nações assim que têm uma mesma origem. Será que eles vão ter a mesma ideia, né, de pedir ajuda do Egito também? Acais pediu ajuda do Egito, você já viu lá que ele pediu ajuda do Egito, né? E aí o que acontece? A Síria vai e faz uma investida contra Judá. Só que Acais não é mais o rei de Judá. Quem é o rei de Judá agora é Ezequias, e ele tem uma postura completamente diferente do seu pai. Ele recebe uma ameaça aqui, ó, do Senaqueribe. Senaqueribe, ele faz um discurso enorme, não vou ler todo o discurso de Senaqueribe, mas aí ele vai dizer, né? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos aqueles que dele dependem. E aí então, né, você viu que ele desce lá o esculacho no faraó. Vocês estão se sustentando, né? Estão sustentando, apoiando a mão. Olha, é um caniço, vai furar a sua mão. Você não vai ter apoio nenhum do Egito. E aí o que acontece? O Ezequias ele recebe toda essa ameaça, né? E diferente do seu pai, olha a grande diferença aqui. Olha o que vai acontecer. Versículo 5. Não, um pouquinho antes, né? Olha, quando Ezequias soube disso, né, soube dessa investida de Senaqueribe, né, tudo que Senaqueribe tinha falado, rasgou as suas vestes, vestiu o pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, secretário de Sebana, e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ou seja, em luto, né? Ao profeta Isaías, filho de Amós, com essa mensagem. Olha a diferença, viu? Acais, o profeta procurou Acais e Acais, né? Quer ouvir, não. Ezequias diferente, olha. Ezequias, ele tem um problema e ele vai procurar o profeta. Né? Versículo 3. Com essa mensagem, assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está pronta de nascer e não há forças para dar à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo e a quem o seu Senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E o Senhor, o seu Deus, repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Versículo 5. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, esse lhe respondeu, digam ao seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu e das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim, porém nele, um espírito para que quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra e ali farei com que seja morto à espada. E, bom, é isso que acontece, né? Na verdade, assim, Senaqueribe manda uma nova carta, agora endereçada ao rei Ezequias, e olha o que ele faz, né? Quando ele recebe, olha a reação do Ezequias, né? Nesse comecinho, assim, do reinado de Ezequias, a gente fica até empolgado com Ezequias, né? Infelizmente, Ezequias a gente vai ver no finalzinho que ele deu uma vacilada, né? Mas, bom, pera lá. Vamos, por enquanto, ainda elogiar o Ezequias aqui, enquanto a gente ainda pode, né? Quando ele recebe essa carta, ele ora. O outro ignorou Deus, ignorou o profeta. O segundo procurou o profeta e ora, busca a Deus. Versículo 14. Ezequias recebeu uma carta das mãos do mensageiro e a leu. Uma carta do emissário lá da Síria, né? Então, o Senaqueribe. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses não passam de madeira e pedra moldados por mãos humanas.
Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos deles, para que todos os reinos da terra saibam que tu, Senhor, és Deus. E olha que coisa mais linda que acontece, versículo 21. Então Isaías, filho de Amós, enviou essa mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor Deus de Israel: ouvi a tua oração acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. Deus ouve a oração do rei e não só ouve, como também livra o povo daquela ameaça. Versículo 34, a gente vai para o final da história. Né? Pelo caminho por onde veio, voltará. Não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Eu defenderei essa cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Versículo 36, não? O que Deus fez? Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou pela manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento e voltou para Nínive e lá ficou. Ou seja, né, o rei da Síria foi e vazou. Né? Ele viu essa ação divina e voltou pelo caminho como o profeta mesmo havia dito. Bom, no capítulo 38, estamos lá no penúltimo capítulo do livro de Isaías, nós vemos que Ezequias ele é cometido de uma doença. Uma doença em que não havia cura, aparentemente. Né? Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E aí ele faz uma oração ao Senhor. E o Senhor novamente o ouve. Né? Vá dizer a Ezequias... versículo 4. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E eu livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei essa cidade. Olha que interessante, né? O rei Ezequias, ele não tinha filho ainda, né? E se ele morresse, quem ia assumir o trono? Não seria alguém da descendência de Davi, né? Ou seria assim já um segundo de linha sucessória. Não haveria aquela transmissão, né, do trono. E isso, na época, era entendido como um sinal de maldição. Mas, no entanto, Ezequias havia sido fiel ao Senhor e deu grandes exemplos para nós hoje, que nós vimos de fé. Né? É alguém que procurou o profeta do Senhor, é alguém que procurou a Deus em oração em todas as suas angústias pessoais e da nação. Né? Então a gente vê assim, um grande exemplo. E Deus ouve essa oração. E é que engraçado, né? Tudo é invertido. Acais e Ezequias, tudo é invertido. Né? Deus fala para Acais, né? Olha, me pede um sinal que eu vou te dar. Agora é o contrário. Deus simplesmente dá um sinal logo para Ezequias. Né? Ele tem relacionamento com Ezequias. Ezequias tem relacionamento com Deus. Este é o sinal que o Senhor fará, o que prometeu. Farei sombra do sol retroceder 10 graus, que ele já cobriu na escadaria. E a luz do sol retrocedeu os 10 graus que havia avançado. Depois de recuperar-se dessa doença, o rei Ezequias de Judá escreveu o seguinte. Aqui tem um salmo muito bonito, escrito pelo rei Ezequias, que foi em agradecimento, né? A tudo aquilo que Deus fez por ele, né? De conceder e renovar a sua vida. Infelizmente, gente, a gente chegou no capítulo 39. Por que eu falo infelizmente? Porque a nossa aula tá acabando. Não, não tô brincando, não é por causa disso não. Mas porque, infelizmente, o capítulo 39 é uma pequena mancha que a gente teve em Ezequias, né? Ninguém é perfeito, Ezequias é de carne e osso, como a gente, e infelizmente o rei Ezequias ele foi bastante infeliz no último momento da sua vida. Né? Ele foi muito orgulhoso, ele seguiu pelos caminhos do seu bisavô Uzias. Lembra do Uzias, que ficou leproso por conta do seu orgulho?
Pois é, Ezequias meio que caminhou pelo mesmo canto. Olha o que aconteceu lá. Vamos lá, Isaías 39. Naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou tudo o que havia em seus depósitos: prata, ouro, especiarias, óleos finos, todo o seu arsenal e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o profeta viu aquilo todo, aquele movimento, né, o Ezequias lá mostrando tudo, né? Olha toda a riqueza que eu tenho, olha todo o aparato bélico que eu tenho, né? Deve ser um aparato bélico que é cheio de poeira, né? Porque na hora de livrar da Síria foi o anjo do Senhor que foi enviado. Ninguém pegou em arma, né? Foi o Senhor. O que Ezequias tinha que fazer, gente? Ezequias tinha que mostrar o Deus que livrou ele. Tinha que mostrar o templo de Deus, né? E dizer assim, é esse Deus, ele me salvou, ele me curou, ele me livrou do ataque da Síria. Mas não. Foi mostrar as riquezas, foi mostrar as armas que não defenderam Judá. Porque quem defendeu Judá foi o Senhor, e não as armas. Mas tudo bem. Mas tudo bem não, tudo mal. A gente vai ver que tá tudo mal. Versículo 3. O profeta Isaías, vendo aquela movimentação toda, né? Foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram? De onde vieram? De uma terra distante, Ezequias respondeu. Eles vieram da Babilônia para visitar-me. Ela tá todo feliz, né? O império lá, babilônico. Alguém mandou uma missão diplomática para eles poderem, né, me visitar e ver quem eu era, né? Pois é, vaidade desgraçada. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo que há no meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias. Aí vem a bomba. Ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo que há em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. E aí Ezequias termina dizendo, né? É boa a palavra do Senhor que você falou, Ezequias respondeu, pois pensou: haverá paz e segurança enquanto eu viver. É isso, gente. A gente termina com essa lição de Ezequias, né? Que se permitiu ser influenciado, agora não por um estrangeiro, mas, né, como tem os nossos inimigos, né? Quem são os nossos inimigos? O mundo, a carne e o diabo. Acais foi influenciado pelo mundo, assim como Jeroboão II e todos os reis de Israel. Acais, rei de Judá, também se permitiu ser influenciado pelo mundo. Ezequias, no final da sua vida, se deixou influenciar pela sua carne. Ele que teve um livramento do Senhor das mãos da Síria, ele que teve um livramento da morte do Senhor, quando recebeu essa visita da Babilônia, ele se orgulhou dos tesouros que ele tinha acumulado. Se orgulhou das armas que estavam ali empoeiradas, porque não foram elas que foram usadas para poder livrar o povo de Judá do ataque da Síria. Ele não deu honra ao Senhor. Esse último versículo, né? É um versículo até que nos coloca assim, né? Qual era o sentimento de Ezequias para poder dizer isso, né? Ele diz assim: boa é a palavra do Senhor que você falou. Porque ele concluiu, então, né? Porque como Isaías diz que são os descendentes dele, né, que vão sofrer, ele entendeu, né? Então haverá paz e segurança enquanto eu viver. E de fato isso aconteceu, né? A gente vai ver que mais ou menos quase que certo, né? São 100 anos, praticamente certinho, depois que termina o reino de Ezequias, a Babilônia está invadindo Jerusalém, está cercando Jerusalém, e Jerusalém vai cair e o povo vai ser levado ao cativeiro pela Babilônia.
né? E para a gente poder complementar essa história, né, que Isaías na verdade não acabou. A gente só leu, só estudamos aqui a primeira parte do livro de Isaías, né? Alguns falam o primeiro livro de Isaías, que vai desse período até o momento do final do reino de Ezequias. A partir do 40, nós vamos falar sobre aquilo que você vai ver semana que vem. E eu te espero lá. Deus te abençoe e uma excelente semana para você.